Lucas capítulo 8, capítulo 8, não 9, capítulo 8 do versículo 40 ao 56. À medida que você achar o texto na palavra de Deus, pode assim mudar de posição, ficar em pé, para juntos fazermos a leitura que dará fundamento a tudo que iremos falar nessa noite. Lucas capítulo 8, do versículo 40 ao 56. Quem achou diz amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem te tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Senhor, nessa noite, gratos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Já expressamos essa gratidão com a nossa adoração, com o nosso louvor, com os cânticos, Senhor, que aqui foram entoados. Já fizemos isso também em forma de oração. Talvez aqui algumas pessoas nessa noite já agradeceram por um livramento nessa semana. Pessoas aqui já agradeceram, Senhor, por uma bênção alcançada nessa semana. Senhor, somos gratos pelo Teu cuidado, pelo Teu favor, pela Tua graça, esse favor imerecido que tem nos alcançado. Mais uma vez te fazemos uma oração nessa noite, que a Tua palavra, ela não somente aumente o nosso conhecimento intelectual, o nosso conhecimento da Tua palavra, mas que a palavra pregada nessa noite possa, Senhor, também nos inspirar a ser melhores diante de Ti. Que a palavra pregada nessa noite possa nos levar a um nível maior de intimidade e também, Senhor, a um lugar de maior utilidade no Teu reino. Que a Tua palavra nos encontre, que a Tua palavra nos transforme, que a Tua palavra, Senhor, nos leve a viver uma vida com propósito. É o que eu te peço, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, queridos. O tema dessa mensagem é: Jesus transforma tudo. Vira para quem está do seu lado, fala com autoridade, não fala por falar, mas fala com autoridade. Jesus transforma tudo. Talvez quando você fala isso para a pessoa do seu lado, quando você acaba de falar, você também é tomado por um senso de que eu preciso disso. Eu preciso que Jesus hoje entre na minha vida e transforme tudo. Eu preciso que Jesus hoje entre na minha história e mude tudo, transforme tudo. E a questão é que a transformação, muitas das vezes que nós queremos, é totalmente diferente da transformação
que há na mesa de Deus para cada um de nós. Nós estamos pensando em uma segunda-feira, nós estamos idealizando uma segunda, nós estamos idealizando um mês, e Deus, na programação dele, ele tem uma semana, ele tem uma segunda-feira, ele tem um próximo ano totalmente diferente do que está programado por nós. Não deixa de ser bênção, não deixa de ser o melhor, porém nós temos dificuldade de lidar com um projeto diferente do que é o meu apresentado por Deus. Mas o fato da mensagem dessa noite é que nós servimos a um Deus que Ele pode transformar qualquer circunstância, qualquer situação. Quando Ele entra no cenário da nossa vida, quando Ele entra na nossa história, Ele entra e começa a transformar e mudar todas as coisas. Nessa noite, para fundamentar o que eu estou começando a argumentar, nós iremos olhar para o texto de Lucas, capítulo 8, do versículo 40 ao 56. Aqui tem um fato muito peculiar nas narrativas do Evangelho. Nas narrativas do Evangelho, sempre nos são contadas uma história onde Jesus encontra uma pessoa e ali Jesus estabelece uma cura, Jesus estabelece uma conversa, onde nessa conversa aquela pessoa entende que é necessário mudar, ser transformada. Mas nessa narrativa aqui, nós temos duas histórias sendo entrelaçadas, duas histórias sendo alcançadas por Jesus no mesmo momento, como se nessa noite Jesus ele começasse a operar na vida de duas pessoas no mesmo instante, no mesmo capítulo, no mesmo trecho, na mesma circunstância da vida. O texto vai nos dizer que Jesus, se você voltar aí um pouquinho na sua Bíblia e ler os versículos anteriores, Jesus na verdade tinha sido expulso de um lugar. Jesus ele é rejeitado em um lugar, Jesus é rejeitado por uma cidade, só que no outro lugar, diz aí o versículo 40 que nós lemos, ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria. Jesus sai de um lugar enxotado, Jesus sai de um lugar onde as pessoas não queriam, e ele é recebido num outro lugar com muita alegria. As pessoas o esperando, já começam a celebrar a vinda de Jesus. Só que aí diz o 41, e aí que nós começamos a pensar no texto: eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Jairo era chefe da sinagoga, Jairo era alguém importante no cenário da comunidade, Jairo era alguém que tinha voz na sociedade. Na sociedade nós temos pessoas que têm voz e pessoas que não têm voz na sociedade, independente da vida, independente de onde convive, independente do seu papel social. Porém o falar parece que não há volume, não é ouvido, não ecoa em lugar nenhum. Só que Jairo era chefe da sinagoga. Jairo é aquela pessoa que quando começa a falar, todos os olhos e todos os ouvidos estão atentos. É esse Jairo que quando Jesus é recebido pela multidão, esse Jairo vai ao encontro de Jesus. Só que perceba que foi necessário que Jairo suplicasse a Jesus. Não foi somente uma conversa, não foi somente Jesus, olha, a minha filha está doente, a minha filha está à beira da morte, vamos lá até a minha casa. Não, Jairo ele começa a suplicar. E Jairo diz: nós precisamos chegar rápido, porque eu deixei ela num estado que eu não sei se vai dar tempo da gente, de onde nós estamos, pegá-la viva ainda. Então quando Jairo se encontra com Jesus, é como se virasse a ampulheta da morte. Quanto mais se demora, mais a minha filha pode estar à beira da morte. Então Jesus, a gente não pode perder tempo, a gente vai sair daqui e vamos o mais rápido possível para a minha casa. Diante dos cenários da nossa vida,
diante dos cenários de urgência da nossa vida. Não é parecido o cenário? Nós chegamos aqui na igreja como que, se Jesus me aparecer, antes de todo mundo, eu vou pegá-lo pela mão e vou levar para minha casa. No nosso senso de urgência, sempre o nosso problema é maior. No nosso senso de urgência, sempre nós estamos vivendo o momento mais calamitoso da nossa vida. Diante do nosso olhar, sempre estamos vivendo pressões maiores que os outros. Mas se a gente para com um pouquinho de empatia e a gente olha ao redor, a gente começa a perceber. Tem pessoas passando por pressão também. Tem pessoas passando por lutas também. Tem pessoas passando também por dificuldades. Mas a nossa dificuldade, o nosso problema, nos faz criar uma percepção que esse Jesus que é comunitário faz parte somente da minha individualidade. Jesus, eu vou privatizá-lo para que ele resolva o meu problema primeiro e depois ele atenda aos outros. Jairo, aquela caminhada não era mais uma caminhada da multidão. Para Jairo, agora aquela caminhada era a caminhada para a cura da sua filha. E Jairo pega ali Jesus e começa aquela caminhada. Você já conhece a história que está entrelaçada. O texto vai nos dizer que enquanto Jesus está caminhando, uma mulher, aí no versículo 43, certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Se você lembra, nós lemos no início, diz que, qual era a idade da filha de Jairo? 12 anos. A mulher que sofria de hemorragia também tinha o mesmo período de vida, 12 anos. O mesmo período de vida, porém histórias diferentes. Jairo tinha na sua vida, estava vivendo com a sua filha por 12 anos. Enquanto preparava essa mensagem, eu lembrava da minha relação com meu filho, que tem quase 12 anos. Fez 11 anos agora em outubro. O quanto é bom, o quanto foi bom, o quanto está sendo bom esses últimos 11 anos da minha vida, sendo pai do João Pedro. Eu comecei a pensar em Jairo, como estava sendo bom ser pai daquela menina por 12 anos. Jairo talvez estava vivendo os 12 melhores anos da vida dele sendo pai daquela menina, vendo aquela menina crescer, vendo aquela menina se desenvolver, até que um dia Jairo percebe: a minha filha está à beira da morte. Um ciclo vital que vai ser interrompido. E como nós temos problemas com ciclos interrompidos, como que nós temos dificuldade quando nós estamos numa progressão profissional e vem uma demissão, como nós temos dificuldade quando nós estamos vivendo a melhor fase do nosso relacionamento matrimonial e uma crise se instaura, como que nós temos dificuldade com quebra de ciclo. E Jairo estava vendo exatamente isso acontecer na sua vida. Jairo estava vendo: vou perder a minha filha. Esses 12 anos que têm sido de bênção, de alegria, serão interrompidos. Só que do outro lado, tem uma mulher, que diferente de Jairo, Jairo talvez estava vivendo os 12 melhores anos de vida dele, e aquela mulher viveu os 12 piores anos da vida dela. Aquela mulher vivia 12 anos lutando com uma hemorragia. A hemorragia que aquela mulher lutava, o fluxo de sangue que aquela mulher tinha, não era algo que somente a debilitava fisicamente. Tinha uma retaliação social. Aquela mulher, ela não podia sair de casa porque ela era considerada impura. Então não era somente um problema físico, passa a ser um problema emocional, passa a ser um problema social. Ela não pode mais se relacionar. Pela lei, o marido dela poderia a rechaçar no relacionamento.
Aquela mulher sofre na carne, aquela mulher sofre na alma, aquela mulher, ela está passando os 12 piores anos da vida dela. Jesus se encontra com essas duas histórias. Jesus se encontra com um homem que estava vivendo os 12 melhores anos da sua vida, mas estava à beira da morte. Ele sai de casa com a notícia: ela não está bem. Jairo talvez não procura nenhum médico, Jairo já vai procurar aquele que pode mudar tudo, transformar tudo. Vai logo ao encontro de Jesus. Aquela mulher faz o caminho inverso. Essa mulher, ela faz o caminho de primeiro procurar os médicos, procurar a solução, e ela perde tudo o que ela tem. E o texto vai nos dizer que depois de 12 anos de sofrimento, 12 anos de angústia, aquela mulher percebe uma multidão andando. Ela reconhece naquela multidão que ali está Jesus. Jesus, com certeza, já havia ali naquela localidade, que por onde ele passa ele cura, por onde ele passa algo acontece, por onde ele passa enfermos são curados. Aquela mulher olha para Jesus e ela diz: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Nós lemos a história, nós já conhecemos a história. Por já conhecermos a história, a gente acha que essa ação era uma ação fácil, mas a ação dessa mulher é uma ação improvável. A ação mais comum para essa mulher é: Jesus está passando aqui à beira da minha casa, eu já gastei todos os meus recursos, eu já tentei de todas as formas, de todos os jeitos. Sabe de uma coisa, eu sou impura realmente, eu não vou lá e não vou tocar em Jesus, não vou falar com Jesus, não vou pedir oração, não vou fazer nada. A ação dessa mulher foi uma ação improvável, porque essa mulher foi movida por uma fé que não somente sabe que Jesus pode todas as coisas, mas uma fé que a impulsiona a ir até Jesus. Sabe que é o momento da nossa vida cristã que nós somos tomados por uma fé que é teórica, uma fé que conhece, que sabe muito, uma fé que pode contar vários trechos da Bíblia, uma fé que fala sobre testemunhos, mas uma fé que não nos move mais em direção a Jesus. É uma fé somente emblemática, é uma fé que somente a gente fala para os outros, mas ela não mais nos tira da inércia e nos leva até Jesus. Nessa noite, querido, há pessoas aqui que precisam voltar a tocar em Jesus. Há pessoas aqui nessa noite que precisam sair desse lugar de somente se vitimar, de somente reclamar, de somente dizer: eu estou doente, eu estou acamado, e tocar nas vestes de Jesus, porque Ele está aqui nessa noite. A gente percebe, a gente vê, a gente olha, mas a gente há muito tempo não tem tocado, porque é uma fé teórica, é uma fé que somente a gente fala, e não uma fé que não mais nos move em direção a Jesus. Essa mulher nos ensina isso. Essa mulher que estava há 12 anos sofrendo. O sofrimento tem o poder de paralisar. O sofrimento tem o poder de nos anestesiar diante da vida. O sofrimento, se não procurar um tratamento, se não procurar um ajuste, o sofrimento, ele pode ir corroendo, deteriorando, a ponto de você ter vida visível, mas não mais exercer vida. Viver isolado, viver sem produzir, viver sem realizar, viver sem operacionalizar nada através da sua vida. Era isso que acontecia na vida daquela mulher há 12 anos. Visivelmente havia vida, visivelmente ela respirava, visivelmente ela estava de pé, mas não mais produzia, não mais realizava, vivia limitada, vivia cerceada, até que Jesus passa por aquele lugar.
Passando por aquele lugar, essa mulher tem uma fé que a encoraja, uma fé que a impulsiona, uma fé que a leva até Jesus. E é algo que eu quero te despertar aqui nessa noite. Nós precisamos reavivar essa fé dentro de nós. Não uma fé que somente nos faça entender que precisamos estar na igreja, que precisamos de Deus, mas uma fé que nos leve ao relacionamento com Ele. Que eu preciso tocar em suas vestes. Uma fé que nos leve à ação, uma ação corajosa, uma fé que nos tira de um lugar de impossibilidade. Você já parou para pensar se aquela mulher fica dentro da sua casa? A sua casa era um lugar de impossibilidade. Não haveria cura dentro de casa. Se aquela mulher somente vê Jesus passando, se aquela mulher olha e diz assim: se Jesus viesse aqui e orasse por mim, eu seria curada. Se alguém me pegasse aqui no colo e me levasse até Jesus, eu seria curada. E ela somente pensasse e não saísse daquele lugar. A casa dela, o lugar de onde ela viu Jesus, é um lugar de impossibilidade. E quantos de nós estamos parados num lugar de impossibilidade, pensando na possibilidade da cura? É necessário uma fé corajosa, porque é essa fé corajosa que nos tira do lugar de impossibilidade e nos leva para o lugar do milagre de Deus na nossa vida. Muitos querem viver o milagre, muitos querem viver o extraordinário da parte de Deus, mas poucos saem desse lugar de impossibilidade para viver esse milagre. Aquela mulher, ela, movida por essa fé, ela sai do seu lugar. E você conhece, sabe, pessoas que perdem muito sangue começam a perder também vitalidade. Não é fácil para aquela mulher se locomover. Aquela mulher, ela começa a se locomover e, por certo, acredito que ela fica cansada nesse caminho. Ela tem ainda a dificuldade de entrar pelo meio da multidão. Não era fácil, mas ela se propõe a ir até Jesus. Assim será também no nosso dia a dia. Haverá dia que você vai estar cansado, terá dia que você vai ter que romper com dificuldades, com problemas, e você vai precisar de uma fé que te leve à ação. Por que tem muita gente parando, pastor, no meio do caminho? Porque está faltando uma fé que leve à ação, a sair desse lugar de impossibilidade, para que você possa ver o milagre acontecendo na sua vida. Aquela mulher, ela caminha, e você está aí com o texto em suas mãos, e o texto diz assim no versículo 44: veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. E aí a gente dá glória a Deus, a gente dá aleluia, a gente celebra. Só que o que acontece aqui, querido, a cura é pessoal, entenda isso. Somente ela celebra. Quando ela toca em Jesus, e ela, se você perceber o texto, o detalhe do texto, logo a hemorragia se estancou. Então, enquanto ela sai da sua casa e ela está indo até Jesus, a hemorragia está acontecendo. Quando ela toca em Jesus, para na hora a hemorragia. Ela percebe a cura, ela celebra, ela fica em festa, mas ninguém sabe o que está acontecendo. Aquela mulher poderia voltar quietinha para casa, e seria somente uma cura pessoal. Só que aí Jesus diz: quem me tocou? E aí você conhece o texto, os discípulos olham para Jesus e falam: Jesus, pelo amor de Deus, para com isso. Tem uma multidão aqui, um monte de gente empurrando, um monte de gente batendo. Como que o Senhor está perguntando quem te tocou? Alguém me tocou, porque eu senti sair virtude de mim.
Aquela mulher não poderia sair dali somente com a sua cura. Aquela mulher não poderia sair dali e ninguém saber o que tinha acontecido. Porque a cura é pessoal, queridos, mas o testemunho é coletivo e é para a comunidade toda ver. O que Deus faz na nossa vida é individual, mas isso precisa ser celebrado na comunidade, na coletividade. O que Deus faz aqui na sua vida domingo é na sua vida, mas vai ser contemplado no seu trabalho, na sua faculdade, no seu condomínio, por onde você anda, porque a cura pessoal se torna uma bênção na comunidade. Aquela mulher por 12 anos era conhecida como a mulher do fluxo de sangue. A partir daquele momento, todos a conheciam como a mulher que foi curada porque tocou em Jesus, movida por uma ação corajosa. A nossa vida também é transformada, a nossa vida também muda. As pessoas que nos conheceram antes de Jesus e nos conhecem agora após Jesus dizem: ela está irreconhecível. Por quê? Porque Jesus tocou na nossa vida. Porque a cura é pessoal, mas o testemunho é coletivo. Deus, Ele nos cura no nosso interior, nas nossas lutas, nas nossas angústias, nos nossos problemas. Talvez você me diz: pastor, exatamente é assim. Como que Deus, Ele tem tocado na minha vida. Eu cheguei na igreja, e eu cheguei na igreja por um momento de dor e de dificuldade, uma dor física, mas Deus curou as minhas emoções, Deus curou como eu penso a vida, Deus curou o meu temperamento, e as pessoas têm olhado para isso e têm dado um bom testemunho da igreja pelas curas que têm acontecido em mim. Por isso aquela mulher, ela não poderia somente voltar para a sua casa, mas todos precisariam evidenciar o que aconteceu ali naquele momento. Jesus, ao chamar aquela mulher, diz aí o versículo 45, mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem te tocou? Contudo Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Esse é o Deus que nós servimos, querido. Não há como sair, entrar na presença dEle e sair sem ser notado. É isso que o texto está nos dizendo. Ele está nos olhando, Ele percebe, e Ele sabe distinguir entre um empurrão e um toque de necessidade. Um Deus sensível que nós servimos, um Deus que não nos abandona e que está sempre ao nosso lado. Continuando a leitura do texto, o texto diz que no versículo 47, vendo a mulher que não podia ocultar-se, não há como se ocultar na presença de Deus, não há como maquiar a presença de Deus, não há como se esconder da presença de Deus. Esse Deus, ele não nos observa somente no domingo quando estamos na igreja, mas Ele nos observa também no nosso quarto, nos observa no nosso trabalho. Ele sabe aquilo que nós fazemos quando todos os olhos estão nos contemplando e quando somente estamos só em um lugar reservado. Ele está a nos observar, não há como esconder. E já dizia estudiosos da palavra que Deus, Ele se relaciona não com essa pessoa que todos veem, mas Deus se relaciona com quem você é no secreto. Aquela pessoa que você diz: a minha esposa não sabe quem eu sou, o meu esposo não sabe quem eu sou, o meu marido não sabe quem eu sou, o meu pastor, o meu líder, o meu diácono, o meu melhor amigo não sabe quem eu sou. É com essa pessoa que Deus se relaciona, com essa que você acha que está escondendo de todo mundo. É com essa pessoa que Deus está se relacionando. É com essa pessoa que Deus investe. E Deus, Ele não quer te julgar, Deus, Ele não quer te execrar, Deus não quer jogar você no inferno. Deus, Ele quer cuidar da sua vida.
Quando nessa noite o pastor ele começa a falar, não adianta se esconder, não é para você continuar nessa fuga, mas é para você se apresentar para Deus nessa noite e dizer: Senhor, trata da minha vida como tratou dessa mulher. Jesus, cura a minha alma, cura a minha hemorragia, cura o que está ruim em mim nessa noite, como curou na vida dessa mulher. Eu não aguento mais sangrar. Sabe o que faz aquela mulher sair daquele lugar? Ela está dizendo: eu não aguento mais sangrar. O que te faz sangrar hoje? Eu poderia citar aqui várias situações que podem estar fazendo a tua alma sangrar, mas eu quero focar que Jesus, como estancou a hemorragia daquela mulher, Ele quer estancar a sua hemorragia nessa noite. Jesus estanca a hemorragia dessa mulher. Diz aí o versículo 48, que Jesus vivendo aquele tempo, mas você lembra que nós começamos a história, Jesus ele está indo a caminho da casa de Jairo. Jesus para e acontece tudo isso. Você imagina como que Jairo fica? Jesus para, Jesus está indo em direção à casa de Jairo, ele para e pergunta: quem me tocou? Aí Jairo fala: para Jesus com isso, minha filha está morrendo. Minha filha está lá em casa esperando o Senhor chegar para orar. O Senhor está perguntando quem tocou aqui no meio dessa multidão. Às vezes nós nos assumimos essa postura. Jesus ele está tratando do problema do irmão, Jesus está tratando do problema do outro, Jesus está operando na vida do outro, e a gente está aqui preocupado com o nosso problema. Nós esquecemos que somos comunidade, nós esquecemos que somos aqui amigos, parceiros, companheiros, pessoas para ajudar um na vida do outro. Há um momento que somos engolidos pela preocupação e ansiedade da vida. O texto diz que logo no versículo 48, quando Jesus estava celebrando, aquela mulher ali estava feliz. Chegam os funcionários de Jairo e falam assim: então lhe disse, Jesus disse para ela: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Jesus despede aquela mulher feliz, alegre e em paz. Versículo 49 fala assim: falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, Jairo, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus acaba de despedir uma pessoa alegre, uma pessoa que estava na antessala da morte. Aquela mulher já estava esperando a morte, perdendo sangue, perdendo sangue, perdendo sangue. Jesus despede uma mulher que estava na antessala da morte, voltando para a vida. E chega alguém dizendo que uma menina de 12 anos tinha morrido. Esses funcionários de Jairo falam para Jairo. E no versículo 50, qual era a ordem lógica? A ordem lógica é Jairo responder. Só que não é Jairo que responde no versículo 50. Quem responde no versículo 50? Jesus. Jesus diz assim no versículo 60. Mas Jesus, ouvindo isso, Jesus está atento ao que está sendo dito a respeito de nós. Jesus está atento às notícias que são proferidas a respeito da nossa vida. Diz o versículo 50. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Que momento difícil aqui. Jairo tinha ido correndo pegar Jesus. Eles estão no caminho ainda, e no caminho um funcionário chega e diz: não incomodes mais o mestre. Não deu tempo. A sua tentativa não deu certo. Quantas vezes na nossa vida nós ouvimos isso? Quantas vezes na nossa vida nós já escutamos isso? Valeu a intenção, valeu a sua dedicação, valeu você ter tentado, mas não deu certo. Foi assim que chegaram os funcionários de Jairo. Mas antes de Jairo responder, Jesus assume a frente. E Jesus diz: Jairo, não temas, crê somente. E nessa noite eu quero me apropriar dessa palavra
para trazer também ao teu coração essa certeza que haverá momentos da sua vida que Jesus ele vai falar de forma clara e audível: não temas, crê somente. Você vai ouvir aqui desse púlpito comandos de Deus, Deus ele dizendo: filho, filha, por mais que aos olhos humanos não tem mais jeito, tão somente creia, tão somente permaneça, não temas, eu estou contigo. Jesus assume a frente. Haverá momentos da nossa vida que Jesus ele vai assumir a frente do problema, da dificuldade. Haverá momentos, querido, que você vai ver de forma muito clara, e talvez Deus está falando hoje para você de forma muito clara. Você chegou aqui nessa igreja triste, abatido, e Deus ele está dizendo para você: não temas, crê somente. Há um Deus que se levanta nessa noite. O versículo 51 diz que, tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele. O texto diz que entrou somente Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. Tem cenários na nossa vida que são cenários preocupantes. São cenários que realmente vão nos levar a uma preocupação extremada. E virá uma palavra do alto, dizendo: não é nada disso que os seus olhos estão vendo. Acalma o teu coração, apazigua o teu coração, porque por mais que pareça que ela esteja morta, mas ela somente dorme. Há momentos da nossa vida que nós estamos muito preocupados, agitados, e a gente não ouve a boca, a palavra de Deus. A gente se agita tanto, a gente se perturba tanto, que a gente não ouve Deus falando. Onde que Deus vai falar, pastor? Deus ele fala lá na sua cama. Sabe aquele lugar chamado quarto, que não é somente para dormir, mas é um lugar que também que pode se transformar num quarto de oração, onde você clama, onde você intercede, onde você ora, onde você molha aquele lençol ali com clamor, com intercessão, e lá Deus fala contigo. Deus ele poderá falar contigo através de um amigo idôneo. Não é qualquer pessoa, não é qualquer amigo, porque como você, eu também tenho amigos. Eu não posso ver amigo chorar, eu não posso ver amigo com o coração apertado. Se eu não lembrar que eu tenho um compromisso com a palavra de Deus, eu sempre terei uma palavra paliativa para ele, não a palavra de Deus. Por isso que precisamos ter amigos idôneos, amigos que não têm compromisso com somente aplacar a nossa dor, mas amigos que têm o compromisso de ser boca de Deus na nossa vida. Precisamos de amizades assim, amizades sinceras, maduras, equilibradas em Deus. Pessoas que serão idôneas, pessoas que serão instrumentos de Deus na sua vida, pessoas que vão dizer: não temas, porque Deus está no barco e Ele vai acalmar a tempestade. Mas pessoas também que são idôneas e servos de Deus que vão dizer: aperta o cinto, porque a tempestade vai aumentar, mas você não vai naufragar. Precisamos de amigos desse naipe, precisamos de amigos profundos em Deus, que vão nos ajudar nas nossas angústias e nas nossas lutas. Jairo estava com o próprio Jesus do lado dele. Jairo estava muito bem servido de amigo naquele momento. Mas o Senhor também nos presenteia com amigos que são boca de Deus. E nós precisamos dessas pessoas ao nosso lado. Pessoas que nesses momentos vão falar: seus olhos estão vendo isso, mas não é isso que está acontecendo. Ela somente está dormindo. O texto, ele avança, e ao avançar, ele diz aí no versículo 52,
e todos choravam e pranteavam. E aqui o texto está falando sobre pessoas contratadas. O texto está falando que já estava pronto o funeral da filha de Jairo. É como se os funcionários, eles já tomaram todas as providências, já tinham preparado o jazigo, já tinham preparado as pessoas para chorar a morte da menina. O versículo 52 diz: e todos choravam e pranteavam. Mas ele disse: não chorei. Jesus chega no cenário e diz: eu mudo tudo, eu transformo tudo, eu mudo o que está acontecendo aqui nesse ambiente, porque todo o poder está em minhas mãos. Ele diz: não choreis, ela não está morta, mas dorme. Versículo 53: e riam-se dele. A gente lê esse texto e a gente fica indignado. Como que pode alguém rir de Jesus? É o Todo-Poderoso que está falando, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o ser essencial. Como que podem rir dele? Mas como que em nossas vidas nós também duvidamos quando Deus fala e realiza e diz que vai fazer? Talvez não chegamos a rir, mas a dúvida, ela se estabelece em nós. E riam-se dele porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou. E ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. E você percebe que Jesus, ele faz de uma forma de que realmente mostrando: vocês atribuíram algo ao que não é real. Eu falei que ela estava dormindo. Jesus, ele entra e toma ela pela mão e disse em alta voz: menina. Jesus, ele não usa a palavra ressuscita. Jesus, ele diz como alguém que está dormindo. Como é que a gente faz com o nosso filho? Levanta, está na hora. Já é 5h30. Essa aí é a primeira vez que a gente chama, né? Aí se 6h15 é hora de sair, deu 6 horas, a gente fala: levanta logo, está na hora. Mas quem está dormindo, a gente fala: levanta. A gente não fala ressuscita. Jesus faz questão de dizer para todos aqueles: eu sou o Senhor sobre todas as coisas. O decreto de vocês era equivocado. Ela não estava morta, ela estava dormindo. Sabe, há alguns decretos dessa sociedade já sobre a sua vida. Algumas pessoas já decretaram a sua falência, algumas pessoas já decretaram que você está morto, algumas pessoas já decretaram a morte, a falência do seu negócio, do seu casamento, algumas pessoas já decretaram a morte, a falência do seu filho, dizendo: você já perdeu a guerra com o seu filho, você já perdeu a guerra com a sua filha, não tem mais jeito, a sua empresa vai acabar, a sua vida profissional está derrotada, não vai acontecer mais nada. Mas sabe o que Deus está dizendo aqui nessa noite? Ainda não morreu, ainda não acabou, só está adormecida. E nessa noite eu vou dizer, eu vou dar ordem: levanta-te nessa noite para começar a viver o renovo e uma nova história na sua vida. Porque sobre Jesus está todo o poder. É Ele que diz para o que tem aparência de morte: é somente um sono, está somente adormecido. E quando eu falar levanta-te, é a hora de levantar. E para a gente encerrar, diz assim: voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. A menina tinha 12 anos, ela precisava de cuidado, ela precisa de amparo, ela precisa de suporte, ela precisa de direcionamento. Então Jesus olha para Jairo e para a mãe e diz: o que eu tinha que fazer eu já fiz, eu já levantei ela do sono, agora é com vocês. Alimenta essa menina, porque a vida continua.
Há coisas que somente Deus pode fazer, mas há coisas que estão sobre a nossa responsabilidade. Deus vai levantar todos os que estão caídos aqui nessa noite, todos. Mas será necessário que você volte a se alimentar. É necessário que você procure pessoas responsáveis que vão te ajudar, que vão te encaminhar no alimento, que vão te encaminhar para que a sua saúde, ela sempre esteja num estágio aceitável. E assim, nós olhamos para esses dois cenários, e nos dois cenários que era de caos, eles acabam do mesmo jeito, com paz, com tranquilidade, com calmaria. E é isso que Deus ele quer fazer também aqui nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que o encontro com Jesus produz paz na nossa vida. O encontro com Jesus transforma tudo, a ponto de estabelecer calmaria e tranquilidade. Amém? Quero te convidar a mudar de posição, a estar de pé. E nessa noite eu tenho um convite para lhe fazer ao final dessa mensagem. Pastor, enquanto o Senhor pregava, o Espírito Santo ele ministrava ao meu coração, ele falava ao meu coração que em dado momento eu parecia essa mulher com essa hemorragia, com esse fluxo de sangue, perdendo vida, vida sendo deixada, vida sendo abandonada. Em outro momento, pastor, eu me pareço esse Jairo agitado, esse Jairo onde o seu problema, a sua angústia com a sua filha o vai tomando. Pastor, enquanto o Senhor pregava, eu parecia essa menina que todos diziam que eu estava morta, mas na verdade eu sinto que não estou morta, mas estou no estado de adormecimento. Eu não sei quem você é nessa história. Se você é essa mulher do fluxo de sangue que está perdendo vida, você é esse Jairo agitado, ou você é essa menina que aparentemente está morta, mas na verdade está adormecida, mas precisa do toque do Senhor, precisa ser tocada por Ele. A mulher do fluxo de sangue toca em Jesus e é curada. A filha de Jairo recebe o toque de Jesus e volta à vida. Seja tocar ou ser tocado, eu te convido a sair do seu lugar nessa noite e vir até o altar. Pastor, eu preciso tocar nas vestes de Jesus. Saia do seu lugar e venha à frente. Pastor, eu preciso do toque de Jesus na minha vida. Saia do seu lugar, venha até o altar. Enquanto o ministério de louvor adora ao Senhor, você tem liberdade para sair do seu lugar. E sair do seu lugar e vir até a frente é sair desse lugar de impossibilidade. A mulher com fluxo de sangue, ela estava nesse lugar de impossibilidade. Ela encontrou uma fé que leva a ação. Não é uma fé que somente sabe. Sabe, a fé que somente sabe diz assim: eu vou ficar no meu lugar e no meu lugar Deus vai tocar a minha vida. Aquela mulher precisou sair do lugar dela. Se ainda tem vida em você, você precisa sair do seu lugar. Quem ficou no lugar foi a filha de Jairo. A filha de Jairo não sai do lugar porque havia impossibilidade, mas alguém foi até Jesus. Se Jairo não vai até Jesus, a menina não iria acordar daquele sono. Então você está aqui nessa noite, é porque Jesus ele quer tocar, ele quer transformar, ele quer mover algo dentro de você. Ele quer realizar algo que somente Ele pode fazer. Chega um momento, querido, que a palavra do pastor encontra uma limitação. Eu já expus a argumentação, eu já expus o texto, eu já falei o que é necessário, eu já falei o que Jesus faz. Mas há um momento que aí é necessário o agir que vem do alto, o derramar que vem do alto, o agir que vem do alto.
A cura, o reavivar de um estado de dormência, é somente Jesus que pode fazer. Aqui acaba a ação do pastor, e aqui agora é Jesus fazendo, é Jesus operando, é Jesus realizando. E se você precisa, querido, do toque dele nessa noite, saia do seu lugar, pode começar a cantar, pode começar a adorar. E quando ele começar aqui a cantar e a adorar, e Deus ele ministrar o teu coração, você faz a sua caminhada de fé como aquela mulher. Você faz aquela caminhada de fé quando Jairo pega Jesus e leva até a sua casa. E eu creio, querido, que algo será acontecer na sua vida, e você vai voltar diferente para a tua casa. Você não pode voltar com essa angústia, você não pode voltar com essa tristeza, você não pode voltar com isso. Você tem que voltar para sua casa hoje com alegria, com felicidade, com paz, com entusiasmo. Você vai precisar dizer na sua semana: eu encontrei com Jesus e Ele transformou tudo na minha vida. Aleluia. Faz desse louvor a tua oração nesse momento. Diga isso para o Senhor. Não me incomodes mais, meu Senhor, pois dessa vez teu Deus não te ouvirá. É o que dizem, tentando me fazer parar, mas eu não vou desistir. Esse Valdez, diga isso com fé. Aí agora onde você está. Ei, aleluia. Você que está no seu lugar, diga isso também. Adore ao Senhor essa noite. Declare que nós servimos ao Deus das causas impossíveis, daquele que faz, daquele que realiza, daquele que opera. Aleluia. E todos saberão que eu sigo o Deus das causas impossíveis. Aleluia. Aleluia. Diga mais uma vez. E dessa vez parece que é o fim. O tempo acabou, não podes mais. É o que dizem, tentando me fazer parar. Não me incomodes mais, teu Senhor, pois dessa vez teu Deus não te ouvirá. É o que dizem, tentando me fazer parar, mas eu não vou. Cante esse refrão, erguendo as suas mãos o mais alto que você pode e diga: das oh, aleluia. Em tempo de aflição, comigo estará. Ele nunca vai te deixar, Ele sempre está contigo. Oh, aleluia. Aleluia. E todos saberão. A cura é pessoal, mas o testemunho é coletivo. Todos saberão. Todos saberão. Aleluia. Tua palavra me sustentará. Quando for
Você que está aqui na frente, coloque a mão no teu coração nesse momento. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, crendo em tudo que foi pregado, em tudo que foi falado, em tudo que foi dito. Nós não estávamos lá, Senhor, no momento que Jairo te incomodou. Jairo falou com o Senhor, aconteceu a cura na vida daquela mulher com fluxo de sangue, também na sua filha. Mas nós cremos nesse relato, porque nós temos visto, Senhor, o Senhor agir, o Senhor operar, o Senhor realizar também nesse tempo. Eu não sei o motivo pelo qual os seus filhos saíram dos seus lugares e vieram até a frente, mas o Senhor sabe. E quando eu aqui oro, quando eu aqui intercedo, eu oro crendo que o Senhor está com um olhar de graça e misericórdia do alto do céu, começando a derramar graça, começando a derramar unção, começando a derramar poder, começando a estancar hemorragias, começando, Senhor, a despertar do sono. Oh, eu creio, Pai, aquilo que é necessário, aquilo, Pai, que está reservado para essa igreja, está sendo derramado aqui nessa noite sobre a vida de cada um dos seus filhos. Que eles irão retornar para casa, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, quando o Senhor a despediu e diz: vai em paz. Uma paz que excede o entendimento, uma paz que vai além das circunstâncias observadas e vistas. Senhor, comece a agir, a operar na causa de cada um dos seus filhos. Assim, Senhor, eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode voltar para o seu lugar, querido. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.